Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você acompanha esta igreja em casa especial. Estou aqui num parque, aqui em Lisboa. Durante alguns domingos eu estarei realizando a igreja em casa, na verdade, fora de casa, né? Por quê? Porque igreja somos nós. Igreja pode ser em casa, porque você pode se reunir como igreja em casa, como muitos agora estão em casa. Mas você pode também se reunir como igreja em um salão, por exemplo. Isso é possível também. Por exemplo, os discípulos, eles estavam reunidos no cenáculo, que era praticamente um quarto, uma casa, né? Aonde aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Jesus se reunia em montes, Monte das Oliveiras, das Bem-aventuranças, se reunia na praia também, e ele ia no templo. Qual o templo que Jesus ia? Ele ia no templo judaico, que era o templo de Herodes, reformado por Herodes. E também sinagogas judaicas, onde eles se reuniam aos sábados para ler, né, as Escrituras. Então, por isso que você encontra na Bíblia, nos livros históricos, os apóstolos também lá no Novo Testamento indo em sinagogas, indo no templo, porque até o ano 70 depois de Cristo, né, o ano 70, então o templo ainda estava erguido. Então eles se reuniam também, não se reuniam praticamente no templo, eles iam no templo, né? E lá encontravam no pátio pessoas, no pátio dos gentios, e lá eles ensinavam a respeito do reino de Deus. Veja que quando Jesus ia ao templo, ele ia para ensinar a respeito do reino, que não é físico. O reino é espiritual, tá bom? Então nós estaremos realizando a igreja em casa durante alguns domingos fora. Vamos fazer diferente. Estamos aqui num parque, a vida está voltando ao normal em Portugal, aos poucos a vida está voltando ao normal, as pessoas já não são obrigadas a usar máscaras na rua, usam se elas quiserem. Enfim, as coisas estão voltando ao normal. A maioria da população já está vacinada, mas mesmo assim há de se manter ainda alguns cuidados. É importante, tá bom? Ora, nós estamos falando sobre o livro de Jó, falando sobre Jó. Esse livro é muito interessante, porque Jó, de acordo com o que está escrito, Jó, ele era um homem rico, aliás, muito rico. Ele era o maior em termos de riquezas do Oriente. Ele possuía muitas ovelhas, muito gado, né? Muitos animais. Ele tinha servos também, muitos servos. Ele tinha 10 filhos, sendo que eram 7 homens e 3 mulheres. Ele era casado, tinha sua esposa. Ele era um homem saudável. E o que acontece? Está escrito que num determinado dia
os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. Eu acredito que esses filhos de Deus, eles eram anjos. E aí, o texto diz que Satanás também estava lá, também foi. E Deus faz então uma pergunta para Satanás: de onde vens? Satanás diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal? E olha só a resposta de Satanás. Satanás diz assim: também Jó debalde teme a Deus? Ou seja, em vão ele teme a Deus? O Senhor o cercou com sebe, o Senhor tem abençoado todas as obras das suas mãos. Ora, toca na vida dele, no que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar diante de ti. Então, essas palavras de Satanás para Deus, elas têm um significado, elas significam muito. Por quê? Porque Satanás estava querendo dizer que o amor de Jó por Deus era um amor interesseiro. E que o próprio Deus, para ser adorado, precisava subornar, ou seja, precisava dar bênçãos para ser adorado. E se as pessoas, ou melhor, e se Jó não fosse um homem que tivesse o que ele tinha, ele não iria adorar a Deus, ele não iria ser um homem temente a Deus, porque ele era um interesseiro, isso nas palavras de Satanás. E hoje nós observamos que o evangelho que se prega, evangelho entre aspas, tem um pouco disso também, ou muito disso. As pessoas, elas dão testemunhos quando elas conseguem um carro. Olha, Deus me abençoou com um carro, com uma casa, com uma empresa, como se essas coisas elas fossem, por exemplo, um motivo delas adorarem a Deus. Quando, na verdade, nós observamos que essas coisas, qualquer uma pessoa pode ter, independentemente da sua crença. Você conhece pessoas, e no mundo nós vemos isso, pessoas ricas, pessoas que têm mansões, pessoas que têm carros, pessoas que têm riquezas, empresas. Isso não significa que essas pessoas, por exemplo, elas estejam bem com Deus. E quem sou eu também para dizer se elas não estão bem com Deus? Porque isso vai muito do coração de cada um, do interior de cada um. Jesus disse que a vida de um homem não se consiste na abundância dos bens que ele possui. Existe uma parábola, e muitos não acreditam que seja uma parábola, de Lázaro, que era um mendigo, e de um rico. Os dois morreram. E o rico foi sepultado e foi para o inferno. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Jesus não quis dizer com isso que todos os pobres irão para o seio de Abraão. Também, tampouco quis dizer que todos os ricos vão para o inferno. Eu acredito que ele quis dizer o seguinte, que nós não devemos analisar a vida
de uma pessoa ou a comunhão que essa pessoa tem com Deus pelo que ela possui ou o que ela não possui. Porque no caso de Jó, Deus permite que Satanás toque em Jó e nas coisas que ele tinha, nos bens que ele tinha, até na sua família. E Jó não blasfema. Jó, ele se mantém ali na sua integridade. Ele não estava sofrendo porque ele havia pecado, porque havia cometido alguma coisa errada. Não, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. É claro, evidente que diante do Pai, diante do Criador, todos nós somos impuros. Jó também era. Mas analisando aquilo que muitas pessoas elas acreditam que quando a pessoa está sofrendo é porque fez muitas coisas erradas, quando ela está sofrendo é porque ela pecou, porque isso, porque aquilo, e quando ela acontece alguma coisa boa é porque ela está bem, porque ela fez a parte dela, enfim. No livro de Jó nós não vemos assim dessa forma, nós não vemos assim dessa maneira. Então, nós estamos estudando esse livro. Já tivemos até o capítulo 14. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 e o capítulo 16. Por quê? Porque é interessante essa história de Jó. Porque quando Jó perde os seus bens, os seus servos, fica na miséria, na pobreza, ele se mantém íntegro, ele se mantém ali, na sua integridade, seu temor a Deus. Só que ele perde também os seus filhos morrem. Depois ele perde a sua saúde e vem alguns amigos. Jó, ele tem 3 amigos. E esses 3 amigos, eles ficam com Jó durante uma semana, não falam nada, eles nem reconhecem a Jó. Porque Jó estava debilitado, Jó estava fraco, Jó estava realmente muito mal. E eles ficam uma semana com Jó sem falar nada. Depois eles começam a querer dar conselhos para Jó. E nesses conselhos que eles dão para Jó, eles querem justificar o sofrimento de Jó, dizendo que Jó estava sofrendo porque Jó era um pecador, tinha adulterado, devia ter roubado, devia ter mentido. Jó, ele estava na situação que estava porque ele devia estar fazendo muitas coisas erradas. E Jó, ele rebatia isso, porque ele olhava para a vida dele, embora ele fosse um ser humano, como qualquer outro, tendo falhas, erros e tudo mais, mas ele olhava para a vida dele e não via nenhuma razão, nenhum motivo para estar passando por aquilo que ele estava passando. E Deus não fala nada. Até o capítulo aqui 14, que nós já lemos, Deus não fala nada. Deus fica em silêncio, apenas ali há um diálogo entre Jó e os seus amigos. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 15. Olha só. Esta foi a resposta de Elifaz, o temanita. Então, o temanita, que veio de uma cidade chamada Temã, ou Temá, por isso temanita. E Jó havia falado determinadas coisas e esse amigo vai trazer respostas para Jó, para os argumentos de Jó. E olha só, como você pode se considerar um sábio dando respostas vazias como essas? Isso é conversa,
que enche o estômago de vento. Para que falar tanto sem propósito e apresentar razões completamente sem lógica? Porque os amigos de Jó insistiam nisso, que Jó estava sofrendo porque havia uma lógica, havia uma causa. Qual era a causa? Seu erro, seu pecado. Eles não sabiam que havia ali uma prova, podemos assim dizer, que Deus estava confiando em Jó. Nem Jó sabia disso. Hoje nós sabemos, mas eles não sabiam. E as coisas de Deus, meu irmão e minha irmã, nem sempre elas são lógicas ou seguem uma linha reta. Não é assim. Aliás, você veja que tudo no mundo não é, por exemplo, simétrico. A natureza, você vê as árvores, umas são de um jeito, outras são de outro jeito. O próprio ser humano, se você olhar, né, todos nós, um lado é diferente do outro. Por quê? Porque é isso que está a beleza das coisas. É nisso que se encontra a beleza. Não aquela coisa mecânica, aquela coisa lógica. Por exemplo, quando nós analisamos o reino de Deus, Jesus fala que o último será o primeiro. No mundo não é assim. No mundo que nós vivemos, né? Primeiro é o primeiro. O maior tem que servir o menor, mas no mundo que nós vivemos não é assim. O maior é servido pelo menor. Então nem sempre, quando você olha para uma pessoa e você diz assim, puxa, aquela pessoa está sofrendo tanto, aquela pessoa está, puxa vida, como ela geme, como ela sofre. Não raciocine dessa forma, dessa maneira, dizendo assim, não, ela está assim porque ela é uma pecadora, está colhendo o que plantou. Ou quando você olha uma pessoa que diz assim, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, você analisa e diz assim, bom, então ela está muito bem com Deus. Não é assim. Não podemos analisar dessa forma, dessa maneira, porque não é isso que a Bíblia mostra. Não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver com o que está escrito. Isso não tem nada a ver. Então, continuando aqui. Versículo 4. Você só está demonstrando que não respeita a Deus. Isso, o amigo de Jó falando para ele. E não dá a ele devido valor. Suas palavras são resultado do seu pecado. E você fala com segundas intenções para nos enganar. Saiba que a sua própria boca o condena. Suas próprias palavras depõem contra você. Por acaso você é o primeiro homem que nasceu sobre a terra? O mais velho entre os montes e morros? Por acaso você conhece os planos secretos de Deus? Só você é o dono da verdade e da sabedoria? O que você pensa saber mais do que nós? Que compreensão você tem que nós não temos? Homens sábios e idosos, homens de cabelos brancos, mais velhos do que o seu próprio pai, estão do nosso lado. Por que você despreza a ajuda e o consolo que Deus lhe oferece por meio de nossas palavras amigas? As palavras amigas que eles estavam dando para Jó eram essas, que Jó devia
entender que aquilo ali era por causa do seu pecado, por causa dos seus erros, das suas falhas. Mas não, o próprio Deus havia dito que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Versículo 12. Por que você se deixou levar pelo coração? E por que esse olhar flamejante? Você está irado com Deus e por isso deixa sair essas palavras da sua boca? Como um simples homem pode ser puro e sem pecado? É claro que nenhum ser humano é sem pecados. Até porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz, o pecado de Adão ainda estava prevalecendo, ainda existia o pecado de Adão. Mas o que Jó não conseguia entender era isso. Puxa vida, Jó era um homem que ele até mesmo seus filhos, ele se levantava de madrugada para orar, oferecer sacrifícios pelos seus filhos. E ele não conseguia entender por que estava acontecendo aquilo na vida dele. E ele não queria aceitar que aquilo ali era porque ele era uma pessoa má, ou que ele tinha cometido algum pecado que pudesse trazer aquelas consequências ali. Continuar lendo aqui. Como pode ser justo quem nasce de mulher? Fique sabendo que Deus não considera nem os próprios santos inocentes e puros. Perto da santidade de Deus, até o céu é impuro. Veja, meu irmão e minha irmã, tanto nas palavras de Jó, como nas palavras dos amigos de Jó, haviam verdades, mas haviam também coisas que não eram verdade. Por exemplo, nas palavras dos amigos de Jó, isso aqui é verdade, ninguém é puro diante de Deus. Mas o que estava acontecendo com Jó não era consequência de um pecado. Não, não era. Nas palavras de Jó, ele se considerava também um homem puro e inocente. Mas ninguém é puro e inocente. Então veja que há uma série de análises que podem ou podemos fazer em relação a essa história tão fantástica, história tão maravilhosa de Jó. Ele diz aqui, né, o amigo de Jó, ele diz no versículo 16: que dizer então dos homens impuros e perversos por naturezas e cheios do pecado, como uma esponja que cai na água? Escute com atenção e eu lhe mostrarei o que descobri observando a vida. Isso é o que descobriram os sábios do passado, que, por sua vez, já tinham ouvido as mesmas verdades dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém, e que não receberam a influência de nenhum estrangeiro. O pecador rebelde sofre tormentos no curto período de vida que se reserva para o opressor. Ele vive cercado pelo medo e quando afinal consegue sentir-se em paz, os ladrões atacam. Ele não tem esperança de sair da escuridão, porque pensa que vai morrer ao fio da espada. Seu destino é perambular em busca de pão. Os abutres o esperam para devorar o seu corpo. Ele bem sabe que o dia escuro do castigo chegará depressa. Ele vive dominado pelo medo, pelas angústias e tribulações.
como ocorre com o rei quando espera o ataque dos inimigos. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Então, puxa vida, eles estavam achando até que Jó havia desafiado a Deus em alguma coisa, em alguma situação, e por isso Jó estava naquela situação. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual é a análise que você está fazendo desse livro de Jó. Mas isso tem me trazido muitas reflexões sobre a vida de Jó. E eu passo a olhar de uma outra forma as pessoas que sofrem. E passo a olhar também de uma outra forma aquelas pessoas que, aos nossos olhos, não estão sofrendo. Claro que não fazendo nenhum juízo, nem de um e nem de outro, mas analisando, tentando ter um ponto de vista equilibrado e não achar que, por o fato da pessoa estar sofrendo, é porque ela era, ou porque ela é uma pecadora, porque ela fez muitas coisas erradas, ou porque aquela pessoa que coisas boas têm acontecido com ela é porque ela é boazinha. Há que se fazer uma análise diferente, ou pelo menos tentar fazer uma análise diferente. Versículo 25, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando de forma desafiadora com um escudo forte e resistente, apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne. Habitará em cidades assoladas, em casas abandonadas, prestes a ruir. Por causa disso, suas riquezas não ficarão com ele por muito tempo. E ele não conseguirá novas riquezas, ele não escapará das trevas. O fogo secará os seus renovos, e com um sopro de Deus ele se vai. Por isso, ele não deve confiar na vaidade, enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será a sua recompensa. Ela o consumirá antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Ele será como uma vinha que perde as uvas ainda verdes, como as flores da oliveira que murcham e caem. Pois a vida com os ímpios não tem sentido, e o fogo destruirá as tendas daqueles que subornam. Deles só brota maldade, eles só vivem em desobediência a Deus e têm um coração enganoso. As palavras de Elifaz para Jó. Agora vamos ver as respostas. Veremos agora as respostas de Jó. Então Jó respondeu: já estou cansado de ouvir o que vocês estão dizendo. Jó diz: estou cansado de ouvir o que vocês estão dizendo. Afinal, que espécie de amigos são vocês? Querem me consolar ou me acusar? Olha só, porque na verdade era isso que eles estavam fazendo. De uma certa forma, eles não estavam consolando a Jó, eles estavam acusando a Jó. E isso temos que refletir. Quando uma pessoa está sofrendo, quando uma pessoa está passando por uma situação difícil, nós acusamos ou aconselhamos? Ou melhor, consolamos, confortamos, damos uma palavra de, por exemplo, de apoio, damos uma palavra de otimismo, mostramos para ela o amor de Deus. O que é que nós fazemos realmente?
Jó pergunta: vocês estão me consolando ou vocês estão me acusando? Suas palavras são vazias e sem sentido. O que eu fiz para vocês me encherem os ouvidos com essas respostas tolas? Se eu estivesse em seu lugar e vocês em meu lugar, será que eu lhes diria as mesmas tolices e balançaria a minha cabeça contra vocês? Não, eu não faria uma coisa dessas. Eu falaria com interesse e sinceridade, palavras de consolo para diminuir o seu sofrimento. O interesse. Falando em interesse, deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu li um comentário de uma irmã que está sempre aqui no canal, dizendo que na vida tudo tem interesse. Tudo tem interesse, até Deus tem o interesse que nós venhamos a conhecê-lo, agradá-lo. Verdade, minha irmã. Mas o interesse, quando é bom, quando a pessoa, por exemplo, está interessada no que é bom, e o amor, minha irmã, está escrito, não busca os seus próprios interesses. Pessoa, quando ela é alcançada pela graça, ela faz as coisas porque ela é grata, não por interesse de receber isso ou receber aquilo outro. Se ela vai receber ou não, isso não importa. E ela adora a Deus não pelo que Deus lhe dá, mas pelo que Deus é para ela, ou pelo que Deus já deu, porque Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Deus amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. No amor não há interesses. Quem ama agrada, quem ama é grato. Essa é a grande verdade. É isso que, só abrindo aqui esse parênteses, Jó continua dizendo, versículo 6 do capítulo 16, mas agora a minha dor não passa mesmo que eu abra o meu coração, e se me calo ela não desaparece. Ó Deus, o Senhor me deixou sem forças, o Senhor destruiu a minha família completamente, meu sofrimento acabou com a minha saúde, e a minha magreza já se levanta contra mim. Sim, Deus está irado comigo e me tem arrasado, e range os dentes contra mim. Os meus adversários me olham como um olhar ferino. Então Jó dizia que era Deus que estava fazendo aquilo com ele. E os amigos de Jó diziam, ele está fazendo isso com você porque você pecou, você merece sofrer o que você está sofrendo. Era mais ou menos isso. Tá? Os homens também vêm me acusar com suas palavras e mostram desprezo pela minha triste condição. E esmurram o meu rosto para me humilhar. Deus mesmo me entregou nas mãos dos pecadores e me fez cair nas mãos dos maus. Eu vivi em paz até o dia em que ele me arrasou com seu castigo. Sim, ele me destruiu, fez minha vida em pedaços e me escolheu como alvo. Seus flecheiros me cercaram. Eles transpassaram os meus rins e a minha bilis foi derramada pelo chão. Sem parar, ele me ataca como um soldado ao seu inimigo. Como sinal da minha tristeza, costurei uma veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó da terra. Já não tenho mais lágrimas, meus olhos já estão vermelhos de tanto chorar. E tenho profundas olheiras como um homem prestes a morrer. Tudo isso me acontece embora eu seja inocente. Jó também não era nesse caso era inocente, mas
Mas diante de Deus não há, né, quem seja absolutamente puro, tá? Ele diz, mas tudo isso me acontece, embora eu seja inocente, não haja violência em minhas mãos e sejam sinceras minhas orações. Ó terra, não esconda o meu sangue, e que não haja lugar que oculte o meu clamor. E vocês fiquem sabendo que a minha testemunha está nos céus. O meu advogado está nas alturas. Vocês zombam de mim enquanto eu derramo lágrimas sinceras diante de Deus, pedindo que ele me ouça como faria um homem com o seu amigo. Porque eu sei que em breve seguirei por aquela estrada que não tem volta. Então, essas palavras de Jó para os seus amigos, né? No caso ali, ele faz. Então, meu irmão, minha irmã, reflita bastante nessas mensagens, nesses capítulos. Se você leu, leia de novo. Se você ouviu, ouça de novo. E vamos analisar de uma forma mais humana o sofrimento das pessoas, a dor das pessoas, a angústia das pessoas. Jesus sentia o sofrimento das pessoas, ele sentia compaixão. Jesus, ele chorou com a situação de Lázaro morto, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Chorou vendo a situação de Jerusalém. Então analisemos as pessoas de uma forma mais humana, tentemos de uma forma, de alguma maneira, de alguma forma, olhar com os olhos de Cristo. Como que Cristo olharia para essa pessoa? Tá bom? Eu quero deixar vocês com essa reflexão e desejar a todos um excelente domingo. Como você sabe, nós temos feito poucos vídeos esse mês, porque estamos com algumas dificuldades em relação ao tempo, mas estamos aqui, vivendo a graça, o Evangelho. A graça de Cristo nos alcançou. Nós não dependemos de um lugar físico para termos comunhão com Deus. Estamos aqui num parque falando a respeito das coisas de Deus. Imagine um dia, quem sabe, nós possamos nos reunir assim num parque para confraternizar também, para compartilhar. Quem sabe uma refeição, um lanche e principalmente a palavra. Quem sabe podemos fazer isso um dia. Não precisamos de um líder dizendo para nós, olha, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer isso, porque é algo que já está em nós. Não precisamos de alguém que diga, você tem que fazer isso, ajudar o próximo, porque está em nós. É isso, está em nós. Porque o amor que Deus demonstrou para conosco nos faz, de alguma forma, de alguma maneira, querer retribuir. Tá certo? Olha, meu irmão e minha irmã, se você quiser nos apoiar, precisamos do seu apoio. Tem na descrição aí do vídeo como você pode nos ajudar, como você pode nos apoiar. Tá bom? Desejo a todos um excelente domingo. Espero que você tenha gostado dessa surpresa aqui nesse parque. E vamos fazer mais vídeos assim também fora, né? Aquele ambiente de casa, quatro paredes. Vamos sair um pouco, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço
e vamos em frente.